Eu cumprimento os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, além das videoaulas, os irmãos sabem que nós disponibilizamos também semanalmente um esboço escrito de cada uma das lições em PDF e também as reflexões em áudio com base na leitura diária de cada uma das lições. E caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, os links para download estarão disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais. E para os irmãos que prefiram receber os esboços de cada lição em PDF por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e semanalmente os irmãos estarão recebendo. E eu quero lembrar aos irmãos também, como de costume, que todos esses materiais que são disponibilizados, eles não substituem as aulas presenciais. E essas aulas, no caso da nossa igreja, ocorrem todos os domingos às 16 horas. Eu quero também aproveitar e pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal e também que compartilhem os nossos vídeos, nossos materiais nas suas redes sociais, para que possam assim estar ajudando a divulgar a palavra de Deus. Estamos estudando neste quarto trimestre de 2016 o tema O Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a lição de hoje é a lição de número 3, que tem por título Abraão, a esperança do pai da fé. Bom, vejamos agora então quais são os tópicos que nós estaremos abordando aí no decorrer desta videoaula. Primeiro tópico, Abraão, o pai da fé. Bom, esse, irmão, será um tópico introdutório onde nós falaremos sobre o patriarca Abraão, sobre os principais eventos aí que envolveram a sua vida. Depois nós vamos falar sobre o projeto de Deus e sobre a chamada de Abraão e onde que a chamada de Abraão se enquadra aí dentro do projeto original de Deus. Em seguida nós vamos falar sobre os desafios que Abraão enfrentou aí quando ele foi chamado por Deus. Depois nós vamos falar sobre os deslizes de Abraão. Nós vamos ver que ele também cometeu aí alguns erros e nós vamos falar um pouco sobre a consequência destes erros. Em seguida nós vamos falar sobre as promessas de Deus aí, na vida de Abraão. E por fim nós faremos uma breve conclusão. Bom, irmãos, vamos então aí ao primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre Abraão, sobre o pai da fé. Agora eu quero registrar aqui que existem alguns eventos específicos aí da vida de Abraão que nós não vamos abordar em detalhes nessa videoaula, até porque existem mais duas videoaulas aí que virão, a videoaula da lição de número 4 e 5, que também vão falar de alguns eventos da vida de Abraão. Tá? Então tem alguns detalhes aí que a gente não vai aprofundar muito nesta videoaula. Muito bem, irmãos. Os irmãos conhecem a história do patriarca Abraão. É uma das belas histórias aí que nós temos no livro do Gênesis, né? Então nós vamos ver agora um pequeno resumo da história da vida do patriarca. Não se preocupem, irmãos, com detalhes específicos de cada um dos eventos, porque nos próximos slides nós vamos detalhar um pouco melhor esses eventos. Tá? O objetivo neste momento é apenas uma visão mais superficial, aí falando um pouquinho da trajetória, da jornada do patriarca. Tá? Mais adiante a gente vai comentar em mais detalhes os eventos pertinentes à lição de hoje e outros eventos eles serão comentados, aí, como eu já informei, nas lições 4 e 5. Então vamos lá. Os irmãos sabem que Abraão ele era de uma cidade chamada Ur, que era aí um centro de uma cultura muito rica, uma cidade localizada ao longo do rio Eufrates. Então, se os irmãos olharem aqui no mapa, olha, eu estou passando o mouse, aqui é a cidade de Ur. Essa linha verde aqui mais clarinha, que começa aqui embaixo, ela vai subindo, é o rio Eufrates. Então, os irmãos percebem que Ur ficava bem aqui às margens do rio Eufrates. E a Bíblia diz que Abraão, então, ele é chamado por Deus para deixar sua família, para deixar sua terra, e que esse chamado da parte de Deus, nós sabemos que ele veio acompanhado aí também de uma grande promessa. Mais à frente nós vamos falar, obviamente, especificamente aí sobre esse chamado e também sobre esta promessa. A questão aqui é que Abraão, então, juntamente aí com seu pai, com a sua esposa e com o seu sobrinho Ló, eles saíram em direção a Canaã, porém eles vieram até uma região chamada Harã e habitaram ali. Então, olha só, Abraão saiu
daqui de Ur dos Caldeus com seu pai, com a sua esposa Sara, que naquela época se chamava Sarai ou Sarai, e Abraão se chamava Abrão. Ele saiu daqui de Ur dos Caldeus e ele veio aqui para cima, olha só, nessa região chamada Harã. E ele habitou aqui, eles habitaram aqui nesta região. E eles ficaram aqui em Harã até que o pai de Abraão, que se chamava Terá, ele morreu. E então Deus, neste momento, ele fala com Abraão ali acerca do seu chamado, fazendo também promessas a Abraão. Abraão, então, ele sai de Harã e ele vai até Canaã. Então, Abraão, ele saiu aqui de Harã e ele foi descendo e veio até aqui na região de Canaã, juntamente com seu sobrinho Ló e com a sua esposa. E a Bíblia diz que ele levou aí também todas as riquezas e os empregados que ele havia conseguido lá em Harã. E ao chegar em Canaã, ele foi até Siquém. Se os irmãos olharem aqui no mapa, olha só, bem aqui nesse ponto, está escrito aqui, ó, Siquém. Ele foi lá onde ficava o chamado Carvalho de Moré. E ali o Senhor apareceu a Abraão e disse para ele que daria aquela terra de Canaã para todos os seus descendentes. Então Abraão, ele construiu ali um altar para o Senhor. E dali ele foi para Betel, que era próximo ali de Siquém, não está marcado no mapa, mas é bem próximo, e ele armou sua tenda e também edificou um altar para o Senhor ali. Só que a Bíblia diz que havia muita fome naquela terra. Então Abraão, ele saiu dali, de onde ele estava, aqui desta região, e ele desceu até o Egito. Ele veio até aqui embaixo, ó, na região do Egito, e ele peregrinou ali por causa da fome. E a Bíblia diz que chegando lá ele combinou com a sua esposa para dizer que eles eram irmãos ao invés de marido e mulher, porque a sua esposa, a Bíblia diz que ela era muito bonita e Abraão temeu que os egípcios o matassem para que ela pudesse ficar com Faraó. Então a Bíblia diz aí que alguns dos servos, alguns dos funcionários do Faraó disseram para ele, né, sobre Sara, sobre aquela mulher, falando que ela era muito bonita. Ela foi levada aí até o palácio. E por causa dela, por causa de Sarai, Faraó, ele tratou muito bem Abraão e ele deu muitos bens para Abraão. Só que a Bíblia nos diz que Deus, ele castigou Faraó e sua família com doenças. E por isso Faraó ele chamou Abraão e questionou ele sobre aquela mentira dele ter falado que Sarai era irmã dele, sendo que ela era, na verdade, esposa. Então, depois de ter questionado, o Faraó deu ordens para que todos eles saíssem do Egito com tudo que lhes pertencia. Então, Abraão ele pegou e voltou com a sua família, com seus empregados e com seus pertences a Canaã. Então, ele saiu daqui, ele tinha saído de Ur dos Caldeus, veio para Harã. Quando seu pai morreu, ele desceu até Siquém, fez um altar aqui, acampou em Betel, fez outro altar para o Senhor também. Aí depois ele veio até o Egito por causa da fome. Depois que tudo isso ocorreu, ele voltou novamente para Canaã. A Bíblia diz nesse momento aí que Abraão ele era muito rico. Então ele voltou a Betel, onde ele tinha construído aí um altar, e ali ele adorou o Senhor. Enfim, irmãos, esse é um pequeno resumo aí da jornada de Abraão, só para os irmãos terem uma ideia, inclusive geográfica, e dos locais que ele percorreu. Obviamente que existem muitos detalhes e muitos outros detalhes que a gente não comentou aqui, e alguns deles serão comentados aí nos próximos slides, e outros, como eu já comentei com os irmãos, serão detalhados apenas nas duas próximas lições. Agora, antes de continuar, irmãos, também é importante nós conhecermos um pouco, ainda falando sobre Abraão, o pai da fé, sobre a genealogia de Abraão. Então vamos lá. A esposa de Abraão, irmãos, ela se chamava Sarai, que os irmãos sabem que posteriormente Deus mudou o nome dela para Sara. Ela teve o seu nome alterado. Assim como Abraão, né, que ele se chamava Abrão antes de Deus mudar o seu nome para Abraão. E Sara, ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Tá? Provavelmente, irmãos, ela obteve essa serva quando ela esteve no Egito. Bom, os irmãos sabem que Deus ele havia prometido a Abraão que faria dele aí uma grande nação. Porém, Abraão, irmãos, ele não tinha filhos. E como o tempo foi se passando, a sua esposa Sara ela sugeriu que ele se deitasse com a serva dela Agar,
e que ela lhe gerasse um filho, e que nascido esse filho seria de Abraão e de Sara, que era aí a sua patroa. Isso, irmãos, era um costume naquela época. Quando uma mulher ela não podia dar filhos para o seu esposo, ela poderia ceder aí uma de suas empregadas, uma de suas servas, para que ela gerasse o filho com o esposo. E Abraão acabou acatando aí essa sugestão dada por Sara. E dessa união com Agar, nasceu aí o seu primeiro filho, chamado Ismael. Porém, a promessa de Deus, irmãos, não era de um descendente com a serva egípcia, mas sim com a sua própria esposa, Sara. Então a Bíblia diz que Sara, Deus, de forma sobrenatural, aí agiu na vida de Sara. Nós vamos ver depois mais detalhes sobre isso. Ela engravida e, apesar de ser estéril, ela engravida e então nasce Isaque. Isaque, sim, ele era o filho da promessa. E a Bíblia diz também que depois da morte de Sara, Abraão ele tomou Quetura como sua mulher. Em Gênesis 25:1, a Bíblia diz que Quetura era mulher de Abraão, só que em 1 Crônicas 1:2 diz que era concubina. Enfim, o que importa nós sabemos aqui é que após a morte de sua esposa, Abraão tomou a Quetura como sua mulher. E com Quetura, Abraão teve mais 6 filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Então, no total, Abraão ele teve 8 filhos, como está na tela dos irmãos. Porém, todos sabem que o filho da promessa era Isaque. Bom, de Ismael vieram os árabes e de Isaque vieram os judeus. E do lado dos árabes, os irmãos sabem que veio a religião chamada islamismo, que seguem aí as orientações, os ditos do profeta Maomé. Já do lado dos judeus, nós temos o judaísmo, que segue os preceitos de Moisés, e temos também o cristianismo, que segue a Jesus Cristo. Nós não vamos detalhar aqui, irmãos, mas apenas para a correta compreensão dos irmãos, da linhagem de Isaque nós temos Esaú e Jacó. Jacó posteriormente teve seu nome alterado para Israel, e dele descendem as 12 tribos de Israel. E Jesus Cristo ele descende de uma dessas tribos, mais especificamente da tribo de Judá. Então nós vemos aí que através de Abraão nós temos islamismo, judaísmo e cristianismo. E até os dias de hoje, irmãos, Abraão ele é reverenciado por todos os adeptos, tanto do islamismo, quanto do judaísmo, quanto do cristianismo. Tá? E mais adiante nós vamos ver que isso também havia sido prometido por Deus, ou seja, o engrandecimento do nome de Abraão fazia parte das promessas de Deus para a vida do patriarca. Tá? Não se preocupem, irmãos, com detalhes mais específicos sobre a questão do problema de Sara, do nascimento de Isaque, enfim. Neste momento é só para os irmãos entenderem a genealogia. Depois eu vou falar sobre as promessas de Deus na vida de Abraão, como foi a questão do filho da promessa. Eu vou comentar mais detalhes sobre isso, tá? Mas só para os irmãos terem uma ideia de genealogia e também saberem aí a origem de 3 grandes religiões aí mundiais, e também saberem que Abraão não teve somente os 2 filhos, Ismael e Isaque, mas ele teve também mais 6 filhos após a morte de Sara. E por causa, irmãos, nós vamos ver mais adiante também, dessa questão aí de Ismael com a serva egípcia e de Isaque com Sara, nós temos aí uma briga religiosa que perdura aí até hoje entre os árabes e os judeus. Bom, ainda falando um pouquinho sobre Abraão nesse tópico introdutório, nós vamos falar um pouco sobre a cronologia, sobre alguns marcos aí da vida de Abraão e qual era a idade dele em cada um desses marcos. Então a gente vai falar aqui de alguns deles. Então vamos lá. Primeiramente, aos 75 anos nós temos aí a sua chamada, como nos diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor, está na tela dos irmãos. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Na verdade, irmãos, nós veremos aí um pouco mais adiante que a chamada de Abraão ela se deu antes disso, antes dele ter ido para Harã, como nós veremos em Atos dos Apóstolos, tá? Quando ele ainda estava em Ur. Aqui, aos 75 anos, nós temos praticamente como se fosse, não um segundo chamado, mas como se fosse uma confirmação da chamada de Deus, onde Deus lhe chamou novamente. Tá?
Depois, aos 85 anos, Abraão ele se relaciona com Agar, conforme foi sugerido por sua esposa, que não poderia lhe dar filhos, tá? Como nós vemos lá no livro do Gênesis, capítulo 16, versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Depois nós temos aí, aos 86 anos, nasce o primeiro filho de Abrão, nasce Ismael, como nós vemos em Gálatas 16:16. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Aos 99 anos, irmãos, nós temos aqui um outro evento, um novo marco aí na vida de Abrão. Aos 99 anos, Deus promete um filho para Abraão, mas um filho com Sara, sua esposa, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 17, versículos 1 e versículo 19. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Então vejam que Abrão ele era bastante avançado em idade quando Deus ele faz essa promessa ao patriarca. E aos 100 anos a promessa se cumpriu e nasce Isaque, o filho da promessa. Sara dá à luz e nasce Isaque, como nos diz a Bíblia em Gênesis 21:5. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Depois nós temos aqui aos 137 anos, quando Abraão tinha 137 anos, sua esposa Sara, ela morre, como nós vemos em Gênesis capítulo 23, versículos 1 e 2. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Os irmãos sabem que Abraão ele tinha 10 anos a mais que Sara. Então, se na ocasião de sua morte Sara tinha 127, então, consequentemente, nós podemos aí concluir que Abraão ele tinha 137 anos. E a Bíblia nos diz que aos 175 anos, Abraão ele morre, como nos diz a Bíblia lá em Gênesis 25, versículos 7 e 8. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Enfim, irmãos, esse é um pequeno resumo da cronologia aí de Abraão. Obviamente, como nós já falamos, nós temos muitos outros eventos importantes que marcaram a vida do patriarca, tá? Que não estão registrados aqui nesse slide, como por exemplo a separação de seu sobrinho Ló, a ordem que Deus lhe deu para sacrificar seu filho Isaque, a ida até o Monte Moriá para oferecer Isaque em sacrifício, enfim. Mas aqui é somente um resumo de alguns eventos aí da vida de Abraão. Esses outros eventos que não constam aqui a gente vai estar falando aí nas próximas videoaulas. E Abraão, ele é conhecido como pai da fé e ele também é chamado de amigo de Deus. Nós veremos aí, irmãos, no decorrer da aula, que ele é chamado de pai da fé devido à sua confiança plena em Deus. Nós vamos explanar isso com um pouco mais de profundidade. E ele é chamado também de amigo de Deus. E ele é chamado dessa forma devido ao seu relacionamento direto com Deus. Nós vamos ver que Abraão ele trocou tudo para ter um relacionamento direto com o Senhor. Muito bem, irmãos. Findo aí o primeiro tópico, onde nós analisamos aí algumas informações acerca do profeta, do patriarca Abraão. Agora nós vamos falar mais especificamente sobre o projeto de Deus e sobre a chamada de Abraão e onde essa chamada se relaciona com o projeto de Deus.
Bom, os irmãos sabem que o homem, no Jardim do Éden, ele gozava aí da presença gloriosa de Deus e de tudo o que tinha ali no jardim. E a única coisa que Deus queria em troca disso tudo era a obediência por parte do homem, a obediência incondicional. Conforme o livro do Gênesis, Deus disse a Adão que ele poderia comer livremente de toda a árvore do jardim do Éden, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, os irmãos sabem que o primeiro casal ele desobedeceu essa ordem direta de Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa desobediência, os irmãos sabem que trouxe consigo aí uma série de consequências, tá? Dentre essas consequências nós temos aí, primeiro, a expulsão do jardim do Éden e, consequentemente, da presença de Deus. Adão e Eva eles foram expulsos, os irmãos sabem, né, do jardim do Éden, e eles perderam aquela gloriosa presença de Deus. E o mesmo ocorre nos dias atuais, né? Nós sabemos que o pecado faz com que nos afastemos também da presença do Senhor. Outra consequência também aqui do pecado ali do primeiro casal foram punições físicas. Após o pecado, o homem ele passou a estar sujeito a enfermidades, a doenças, a dores e também a desgaste natural do seu corpo aí devido à sua idade, enfim. Outra consequência também foi a morte física, né? Antes do pecado, o ser humano ele não estava sujeito à morte. Porém, com a entrada do pecado, a morte ela passou a ser uma realidade na vida do homem. Deus disse que o dia em que Adão comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. O conflito contínuo moral e espiritual também é outra consequência, né? A partir do pecado aí passou a existir um conflito entre vamos chamar assim, a parte superior do homem, que é a alma e espírito, e também com a sua parte inferior, que é o seu corpo, que é a sua carne. A harmonia ela deixou de existir e o homem passou a ter que conviver constantemente com a luta entre a carne e o espírito, como nós vemos lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Morte espiritual também foi outra consequência, né? Lembrando aí que morte significa separação. A pior de todas as consequências, irmãos, é a morte espiritual, que significa separação eterna entre o homem e Deus, condição essa que é irreversível ao homem através aí de seus próprios esforços. Depois nós temos também a herança do pecado para todos os descendentes. O pecado ele atinge a todos, uma vez que todos são obviamente descendentes de Adão, né? Se o pecado original ele passa por herança para todos, então, consequentemente, todas essas consequências que nós estamos comentando, elas são uma realidade para todos também. Enfim, e outras consequências mais. Então, o pecado ele trouxe uma série de consequências. E ainda sobre a queda do homem, alguns podem às vezes se perguntar, mas será que Deus foi pego de surpresa quando o primeiro casal ele pecou? A Bíblia nos diz, irmãos, em Apocalipse 13:8, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Reparem, irmãos, que na presciência divina, o Cordeiro de Deus ele já estava morto desde a fundação do mundo, ou seja, a base da nossa salvação já havia sido estabelecida quando o pecado ainda nem existia. Em outras palavras, irmãos, Deus ele não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Deus, então, ele faz o primeiro anúncio desse plano de salvação lá em Gênesis 3,15. Diz assim, da palavra do Senhor, está na tela dos irmãos. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo, irmãos, ele é chamado de proto-evangelho. Então, nós concluímos que o projeto de Deus era a salvação. De que forma? Através de Jesus Cristo, que é a semente da mulher. Através de Jesus Cristo, a salvação ela chegaria a toda a humanidade. Aí os irmãos podem estar se perguntando, poxa, mas por que está sendo comentado sobre o pecado de Adão e Eva, sobre Deus não ter sido pego de surpresa, sobre o projeto da salvação, se a gente está falando de Abraão? Os irmãos vão entender o porquê agora. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, na parte B, nós temos: e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Aqui, irmãos, Deus ele estava reiterando o plano da salvação, ou seja, ele estava afirmando novamente o plano dele da salvação. E essas palavras de Gênesis 12, 3, na parte B, elas foram ditas a quem? A Abraão. Em outras palavras, irmãos, Abraão ele estava incluído no plano da salvação. Deus tinha um projeto para resgatar o homem pecador e Abraão fazia parte deste projeto. A partir de Abraão surgiria o quê? Um povo especial, e desse povo descenderia Jesus Cristo, que é o Salvador. A vinda de Jesus ela foi predita na promessa que ele fez para Abraão. Por quê? Porque em Jesus todas as famílias elas são benditas, porque o seu sacrifício ele é suficiente para salvar todos, tanto judeus quanto gentios, enfim. Então, irmãos, a chamada de Abraão era a continuação do cumprimento do plano de salvação que fora anunciada inicialmente, que foi anunciado, o plano da salvação inicialmente, lá no proto-evangelho, lá em Gênesis 3:15. Tá? Então é por isso que nós fizemos esses comentários, para os irmãos entenderem que Deus tinha um projeto maior, que era o projeto da salvação, que era o projeto de resgatar o homem pecador. E Abraão ele fazia parte deste projeto. Este é o projeto de Deus. E a chamada de Abraão está vinculada com este projeto, porque era através de Abraão que viria aí um povo especial, um povo escolhido, e que através da descendência deste povo viria o Salvador Jesus Cristo. Agora, antes de nós continuarmos, irmãos, conforme eu comentei quando eu estava explanando sobre a cronologia de Abraão, é importante nós sabermos quando efetivamente se deu a chamada de Abraão, até porque muitos irmãos podem ter lido a revista e podem ter ficado aí um pouco confusos, né, quando o comentarista fala, puxa vida, mas Abraão ele desobedeceu porque ele levou seu pai e o seu irmão. Aí alguns podem comentar, poxa, mas pelo que eu vi na Bíblia, lá no início do capítulo 12, Deus chamou Abraão, mas depois que ele já tinha saído de Ur, quando ele já estava em Harã com o pai dele. Enfim, que confusão que é essa? Nós vamos explanar isso agora para os irmãos entenderem que na verdade não existe confusão nenhuma. O comentarista ele está correto e nós temos um embasamento bíblico para isso. Então primeiro vamos ver o que nos diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 11 versículo 31 até o capítulo 12 versículo 1, ou seja, os dois últimos versículos do capítulo 11 e o primeiro versículo do capítulo 12. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Se formos olhar somente esses versículos, irmãos, nós podemos ter a falsa impressão de que Abrão ele só recebeu a chamada depois que seu pai morreu. Mas nós temos que entender que quando nós estudamos um tema específico na Bíblia, a gente tem que estudar sobre esse tema em toda a Bíblia Sagrada. E nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 1 a 4, nós temos a seguinte passagem, olha só. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitamos agora. Tá? Então, aqui nós podemos concluir, irmãos, que Abraão ele foi chamado ainda em Ur, ou seja, antes de sair para Harã. Então, como nós já comentamos, quando nós estudamos esse tema da chamada de Abraão, nós temos que considerar essas duas passagens. E, portanto, nós concluímos que a chamada de Abraão ela foi em Ur. E que quando Deus falou com ele após a morte do seu pai em Harã, Deus estava como se fosse reiterando a chamada de Abraão. Tá? Então não tem erro nenhum no comentário do pastor Elenay Cabral na revista. Tá?
Enfim, então nós concluímos aqui que Abraão ele foi chamado por Deus. Tá? Então essa é a conclusão que nós temos que tirar também. Ele foi chamado por Deus e por um Deus que ele ainda não conhecia. Então, conforme nós comentamos aí, Abraão ele foi chamado por Deus, um Deus que até aquele momento da sua chamada ele era desconhecido por Abraão. E agora nós vamos ver quais foram os desafios que Abraão enfrentou aí após a sua chamada, quais foram os desafios que envolveram essa chamada de Abraão. Então, primeiramente, a Bíblia nos diz aí no versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui nós vemos uma ordem de Deus a Abrão. E havia nessa ordem uma tríplice exigência, tá? Primeiramente, ele deveria sair de sua terra. Irmãos, a terra, ela representava a região onde ele cresceu, onde ele morava, onde tinha ali seus hábitos, os seus costumes, enfim. E ele deveria também não somente sair da sua terra, mas sair da sua parentela, ou seja, teria que se afastar do seu clã, teria que sair da sua identidade familiar. E por último, ele deveria também sair da casa do seu pai, ou seja, nós temos aí os laços afetivos mais estreitos, né? Porque aqui a gente está falando de família e, obviamente, falando também da liderança de Abraão logo após a morte de seu pai Terá, porque Abraão se tornou o líder do grupo familiar. Enfim, as ordens aí de Deus elas eram bastante difíceis, porque Abraão ele teria que deixar sua terra, deixar seu clã, deixar sua família. E naquela época, somente pessoas que fossem assoladas aí pela pobreza ou então exilados é que abandonavam a sua terra, o seu lugar de origem e vagueavam aí pelo mundo. Então nós temos aqui, irmãos, o primeiro desafio que Abraão enfrentou, que foi o desafio da renúncia. Reparem na dificuldade, irmãos. Ele teria que abandonar tudo e ir para um lugar que ele não sabia onde seria. Então, apenas confiando aí nas palavras de um Deus que ele também não conhecia. Apenas confiando nisso. Ou seja, ele teria que largar tudo para demonstrar o seu amor e a sua obediência aí para com Deus. Então, esse foi o primeiro desafio. O desafio da renúncia. Ainda, irmãos, dentro desse contexto, olha o que a Bíblia nos diz em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão deveria deixar tudo, irmãos, e ir para uma terra que Deus não lhe disse qual seria. Uma terra que Deus ainda lhe mostraria. Ou seja, Deus não disse a Abrão para onde que ele iria conduzi-lo. Deus queria de Abrão também uma obediência incondicional. E Abraão ele não conhecia então os detalhes do projeto de Deus. Aqui Abraão ele teve que demonstrar não somente obediência, mas também confiança em Deus, porque ele teria que deixar tudo por amor a Deus. E nós sabemos que muitas pessoas, irmãos, elas vinculam a sua obediência a Deus à necessidade de saberem de antemão o que vai acontecer, como que vai ser o caminho até a bênção, ou saberem ao menos o porquê que eles devem obedecer a uma determinada ordem de Deus. Ou seja, elas acabam associando a obediência ao seu entendimento da situação em si, ao seu entendimento da ordem de Deus para que possam cumpri-la. Humanamente falando, irmãos, as pessoas elas preferem conhecer os detalhes de um projeto antes de aceitá-lo. Agora, com Abraão nós vimos que foi diferente. Ele atendeu à ordem do Senhor, mesmo sem saber o destino de sua jornada, mesmo sem conhecer os detalhes do projeto de Deus para sua vida. Então, apesar de ser aí, os historiadores dizem, né, de uma família pagã, Abraão ele creu em Deus e ele também obedeceu. E ele obedeceu pela
fé, como diz o versículo aí que foi lido aí, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então ele teve uma atitude de obediência pela fé. Ainda falando, irmãos, sobre os desafios que Abraão teve que enfrentar após sua chamada, a Bíblia nos diz aí em Romanos 4:18 e 19, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então, Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, como nós veremos aí mais adiante. Porém, Abraão estava diante de um dilema. Ele não tinha filhos. Como que ele poderia ser pai de uma grande nação se ele não tinha filhos? E além disso, tanto a sua idade quanto a idade de sua esposa eram avançadas. E para completar, sua esposa ainda era estéril, ou seja, ela não poderia ter filhos de forma natural, né, humanamente falando. Então nós percebemos aqui que todas as evidências que Abraão tinha eram contrárias à promessa que Deus havia lhe feito. Nesse momento, Abraão ele tinha uma decisão a tomar. Ou ele usaria a razão, olhando aí através dos olhos humanos, onde a única coisa que estava à sua vista eram as evidências e elas eram desfavoráveis, ou então ele usaria a fé, olhando não por olhos humanos, mas através dos olhos espirituais, através dos olhos da fé. E nós sabemos que Abraão ele escolheu a segunda opção. A Bíblia diz que ele acreditou no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Irmãos, e é exatamente isso que ocorre conosco também em muitas ocasiões. Deus ele faz promessas, mas as evidências são contrárias a essa promessa. Deus promete que vai, por exemplo, converter o filho e transformá-lo num pregador da palavra e o filho passa a se envolver com drogas e com criminalidade. Deus promete que vai libertar um determinado parente da bebida e a pessoa chega cada dia mais embriagada. Enfim, Deus promete uma cura, só que a medicina diz que não tem mais jeito e a enfermidade piora a cada dia. Ou seja, evidências contrárias àquilo que Deus prometeu. Toda vez que Deus faz promessas, as evidências contrárias elas costumam surgir. E nessa hora, assim como foi no caso de Abraão, nós também devemos fazer uma escolha. Nós devemos crer na promessa ou ficar com as evidências contrárias. Nós devemos fazer essa escolha, tomar essa decisão. E obviamente que a decisão correta é nós sempre ficarmos com as promessas, exercitando aí a nossa fé, sabendo que Deus ele é onipotente, que ele é poderoso para fazer qualquer coisa, por mais contrária que seja a situação, por mais impossível que possa parecer, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, irmãos, da mesma forma que Abraão, nós devemos manter a nossa fé constante, mesmo diante das evidências contrárias à palavra de Deus. Tá? Então, nós vemos aqui um segundo desafio. O primeiro desafio nós falamos da renúncia, que Abraão teve que deixar tudo para obedecer a Deus. A segunda renúncia foi, o segundo desafio, melhor dizendo, foi esse conflito entre as evidências que ele estava tendo e a promessa de Deus. Ele estar diante de uma situação de idade avançada, tanto ele quanto sua esposa, e também a esterilidade de sua esposa. Então esse foi o segundo desafio. Olha só o que a Bíblia nos diz, irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Por que é que eu estou colocando esse versículo aqui, irmãos? Os irmãos se recordam quando eu comentei sobre a cronologia de Abraão, que entre o momento da promessa, né, Abraão tinha aí 75 anos de idade, e o momento que essa promessa se cumpriu, Abraão tinha 100 anos de idade. Entre a promessa e o cumprimento da promessa passaram-se aí 25 anos. Foram 25 anos esperando, irmãos. Como nós veremos mais adiante, obviamente houve aí uma precipitação da parte de Abraão nesse meio tempo, tá? Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Irmãos, o recado aqui é: esperar o tempo de Deus nem sempre é fácil. Nós vivemos em uma sociedade
que os irmãos sabem que ela é imediatista, onde as pessoas, a maioria das pessoas acha que esperar é perder tempo. E nós sabemos que na vida espiritual tudo acontece no melhor momento. E qual é o melhor momento? É o momento de Deus, é o tempo de Deus. Então, em resumo aí, irmãos, Abraão ele enfrentou os seguintes desafios nos pontos que nós vimos até agora. Primeiro, o desafio da renúncia e da obediência, onde Abraão teria que deixar tudo por amor, mesmo sem conhecer detalhes acerca do projeto de Deus. Depois, o desafio da fé em meio às evidências, porque a sua idade e a da sua esposa eram avançadas e a sua esposa ainda era estéril, ou seja, evidências contrárias à promessa de Deus, né, de que faria dele aí uma grande nação. E teve um outro desafio que ele enfrentou também, nós veremos mais adiante, em mais detalhes, que foi o desafio da escassez, porque a Bíblia afirma que havia fome lá em Canaã. Então ele teve que enfrentar também esta adversidade. Abraão também teve que passar aí por este desafio. Tá? Então nós vemos aqui claramente que o fato de ser chamado por Deus não nos isenta aí da possibilidade de passar por desafios. Muito bem, nós vimos aí no tópico anterior acerca dos desafios de Abraão. Agora nós vamos falar um pouco sobre alguns erros que Abraão cometeu, sobre os deslizes de Abraão. Abraão ele cometeu alguns erros, né? Abraão era homem como todos nós, estava sujeito aí a errar também. Então nós vamos ver alguns erros que ele cometeu. Então vamos lá, o primeiro erro. Abraão ele foi ordenado por Deus para se apartar da sua parentela, só que ele levou parte dos seus parentes consigo, ou seja, ele não cumpriu integralmente essa determinação do Senhor, como nós vemos aí no livro do Gênesis capítulo 11, versículo 31 e no capítulo 12, versículo 4. Está na tela dos irmãos aí. Ó. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, e filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Agora capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Então nós vemos aqui que ele não se apartou totalmente de sua parentela, possivelmente preocupado aí com a família, enfim, até com uma boa intenção, mas de qualquer forma foi um deslize de Abraão. Um outro erro de Abraão. Abraão, quando viu a escassez lá em Canaã, ele desceu até o Egito sem consultar a Deus, tá? Como nos diz aí em Gênesis 12:10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Bom, os irmãos sabem que lá no Egito, Abrão enfrentou aí lutas e depois dificuldades, depois voltou para Canaã. Depois nós vamos ver aí o que foram essas lutas, né? Nós vamos perceber um pouquinho mais à frente, nesse slide mesmo, que Abrão cometeu outros erros pelo fato de estar ali no Egito. Tá? Então nós vamos ver sobre isso. Mas de qualquer forma, ele cometeu este erro de descer até o Egito, onde ele deveria ter consultado a Deus. O resumo aqui, irmãos, nós devemos ficar onde Deus mandar que a gente fique, mesmo que nós encontremos dificuldade. Abraão estava em Canaã, onde Deus queria que ele estivesse. Ele estava passando uma certa dificuldade, ele viu que a fome ali era grande, e aí ele tomou uma decisão sem consultar ao Senhor. Ele deveria ter ficado ali. Um outro erro de Abraão foi a mentira, como nós vemos aí em Gênesis 12:13. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua casa e que viva a minha alma por amor de ti. Como nós já comentamos, Abraão, com medo de ser morto no Egito, pelo fato da sua esposa ser muito bonita e possivelmente Faraó se interessar por ela, ele resolveu mentir juntamente com ela, dizendo que os dois eram irmãos. Então, um outro erro que ele cometeu foi a mentira. Mais um erro que Abraão cometeu, mais um deslize, teve um filho com a serva Agar. Ou seja, que erro foi esse, irmãos?
foi o erro da precipitação. Deus, ele prometeu um herdeiro, e conforme o tempo foi passando, Abraão ele resolveu seguir a recomendação da sua esposa Sara e acabou tendo um filho com Agar, com a serva egípcia, tá? Como nós vemos aí em Gênesis 16, versículo 2 e versículo 15 também. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar, Ismael. Então, nós vemos aqui um outro erro, um outro deslize de Abraão. Aliás, essa serva, como nós comentamos quando nós falamos da genealogia de Abraão, ela possivelmente veio com eles depois de terem descido ao Egito. Ou seja, quando eu comentei sobre um dos erros ter descido ao Egito, isso trouxe outros problemas, outras consequências, uma delas foi essa. Além de ter mentido para Faraó, ou seja, ter se envolvido com mentira, foi ter trazido esta escrava também. E nós sabemos que este erro de Abraão de ter um filho com ela, essa precipitação, ela trouxe consequências que perduram até os dias de hoje, onde nós vemos guerras aí entre os judeus e os árabes. Tá? Enfim, nós vemos aí que Abraão cometeu alguns erros em sua jornada, em sua caminhada. E, obviamente, todos nós estamos sujeitos a isso também. Agora, um ponto importante a sabermos aqui é que, mesmo diante dos erros de Abraão, Deus ele se manteve fiel. Ou seja, Deus ele não abandonou seus planos, ele não abandonou os seus projetos e não abandonou os planos que ele tinha com Abraão dentro do projeto original. Abraão, ele foi, os irmãos sabem, conduzido, nós já falamos sobre isso, pela fé. E como nós já comentamos também, ter fé não significa que não vão existir obstáculos durante a nossa jornada. Agora, o que não pode ocorrer é esses obstáculos nos impedirem de continuar caminhando e de continuar obedecendo ao Senhor. Bom, nós falamos um pouco aí sobre os desafios, as dificuldades, as lutas que Abraão enfrentou. Falamos um pouco também sobre os erros, sobre os deslizes do patriarca. E agora nós vamos falar sobre as promessas de Deus na vida de Abraão. Então olha só o que a Bíblia nos diz lá no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, aqui nós temos praticamente uma série aí de promessas feitas a Abraão. Primeiro, Deus disse que faria dele uma grande nação, ou seja, os descendentes de Abraão formariam uma grande nação e se tornariam também posteriormente o povo escolhido de Deus. Mesmo não tendo filhos, a promessa de Deus era de que Abraão ele teria aí muitos descendentes. Tá? Então essa foi uma das promessas aí contidas nesses versículos. Depois, Deus diz para ele que ele seria abençoado. Ele falou, e abençoar-te-ei. Deus prometeu abençoar Abraão. E essa bênção incluía, irmãos, dentre outras coisas, os benefícios de uma vida longa, de uma vida saudável. Nós sabemos que Abraão ele viveu aí, foi farto de dias e viveu bastante saudável. Essa bênção também que Deus prometeu envolvia aí a área envolvia prosperidade, envolvia também a importância do nome de Abraão. Enfim, nós sabemos que tudo isso se cumpriu na vida do patriarca. Uma outra promessa, que o nome dele seria engrandecido. Olha lá, Deus disse, engrandecerei o teu nome. Irmãos, ter um nome vivo na memória das pessoas muito depois da sua existência física é algo de grande honra. E todos sabem que o nome de Abraão é um dos nomes mais honrados da história. Como nós vimos aí quando nós falamos sobre a genealogia de Abraão, nós vimos que ele é reverenciado até hoje por todos os adeptos, tanto do islamismo, quanto do judaísmo, quanto do cristianismo também. Então essa promessa também se cumpriu. Depois, Deus prometeu também que ele seria uma bênção lá, e tu serás uma
bênção. Abraão, ele deveria ser uma bênção para os outros. Ele falaria de Deus diante de povos e diante de nações. E aqui nós temos um ponto muito importante, irmãos. Quando nós somos abençoados por Deus, nós devemos também ser uma bênção para as outras pessoas. Nós devemos ser uma bênção para as outras pessoas, falando de Jesus Cristo para elas e também abençoando-as conforme nossas condições. Não é somente a questão de falar de Jesus, que é o mais importante, obviamente, mas abençoá-las de outras maneiras também, conforme nós vamos sendo abençoados. Depois, Deus diz que abençoaria os que lhe abençoassem. Olha lá, e abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, todos que abençoassem Abraão seriam, por Deus, também abençoados. Aí ele diz que amaldiçoaria os que lhe amaldiçoassem. Ou seja, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, diz o versículo. Então, todos aqueles que amaldiçoassem Abraão, eles seriam também amaldiçoados por Deus. E Deus disse também que todas as famílias seriam benditas. Ele disse no versículo: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, todos os povos da terra seriam abençoados através da descendência de Abraão. Ou seja, Deus ele não queria privilégios apenas para Abraão ou para sua descendência direta, mas para todas as famílias da terra. De que forma? Através do sacrifício único e suficiente de Jesus Cristo, que é da descendência de Abraão, ou seja, o cumprimento da promessa da salvação, o cumprimento do projeto de resgatar o homem do pecado. Obviamente, esta bênção ela está disponível para todas as famílias. Agora, nem todos recebem esta bênção. Nós sabemos que somente aqueles que se arrependem de seus pecados e aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Bem, irmãos, vamos aí agora então à nossa conclusão. Muitos querem o cumprimento das promessas de Deus, mas não querem obedecer à voz de Deus. Outros obedecem, mas se precipitam ou desanimam quando a promessa demora a se cumprir. Devemos pela fé obedecer, esperando o tempo de Deus, crendo que as promessas se cumprirão, pois Ele é fiel. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas elas estão prontas a obedecer a Deus somente quando os planos de Deus coincidem com os planos delas ou quando esses planos satisfazem suas ambições pessoais. Agora, nós devemos nos lembrar sempre que os planos e que os projetos de Deus são muito maiores do que os nossos. E como fez Abraão, nós devemos obedecer confiando plenamente em Deus, mesmo que não saibamos detalhes desses planos ou projetos, sempre crendo na fidelidade e sempre crendo na provisão de Deus, na certeza de que no tempo certo, ou seja, no tempo de Deus, as promessas se cumprirão em nossa vida, não importando o quão contrárias sejam as evidências. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.